houve nas décadas de 70 e 80 aquilo que eu chamo de um boom do interesse pela paranormalidade. Uhum. No Brasil isso fervia, mas não só no Brasil, foi o mundo inteiro. Estados Unidos, a Califórnia eram os grandes centros mundiais, na União Soviética, né? Aqui no Brasil também. Então, eu, mais uma vez, a minha sorte proverbial, nessa época eu era diretor da revista Planeta, a minha primeira gestão foi nesses anos. Então, eu, como diretor da revista, especializada nesses assuntos, eu era convidado para absolutamente tudo, né? Inclusive as reuniões mais fechadas e tudo. Foi presente de Deus. E havia aqui um grupo de... Eles eram todos homens e mulheres de formação científica. O professor Flávio Pereira. Sim, o grande Flávio Pereira. Né? O professor Hernani Guimarães. O grande Hernani. Maravilhoso. Conheci todo esse povo aí, fui amigo deles. O professor Flávio organizou os maiores congressos que eu assisti, até maiores do que os que se faziam lá fora, de parapsicologia e psicotrônica, aqui em São Paulo, e alguma coisa ele fez no Rio também. Bom, e nessa época, o que sabia é que havia uma efervescência na União Soviética, uma proliferação de sensitivos ou pessoas dotadas de capacidades paranormais e que trabalhavam com o apoio do governo, inclusive, com experiências em laboratório, sim, equipes. Era uma coisa importante. Aquilo que nós estamos falando. E os objetivos? Por que faziam isso? Bélicos. Porque queriam aprender, saber, entender se nessas capacidades paranormais haviam possibilidades bélicas para serem utilizadas nas guerras. Espionagem parapsíquica. Sim. Então, todos esses camaradas aqui, nós vamos citar alguns, né? Até mostrar umas imagenzinhas aqui, foram... Muitos eles não conseguiram cooptar, mas foram chamados e instados a colaborar de alguma forma com essas investigações das forças de inteligência e militares da União Soviética na época, né? Houve uma experiência que foi contada, que eu fiquei muito impressionado, foi contada num congresso de psicotrônica aqui, um desses aí aqui em São Paulo. E o camarada que contou era um militar russo e contou isso assim como... Porque essas comitivas, elas podiam vir para cá, mas vinha sempre um ou dois observadores, milicos, não juntos, né? Que chefiavam, eles não tinham liberdade para ficar rodando. E um desses aí fez lá uma palestra, ele era interessado também no assunto, um russo, e ele contou que tinham feito uma experiência com coelhos, animais, para mostrar que a paranormalidade não é um privilégio do ser humano, que os bichos também podem ter a mesma coisa, e inclusive, como a consciência deles é um pouquinho menor do que a nossa, né, em termos humanos de consideração, às vezes o potencial é ainda mais alto. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma coelha que tinha parido uns filhotes e deixaram os filhotinhos que ela estava amamentando no laboratório e levaram a mãe para dentro de um submarino russo. Você sabe disso, né? Sim. Lá no fundão do mar. Uma quantidade enorme de quilômetros de distância. E coitada dessa coelha lá, né? Cadê os meus filhos, meus filhotes? E o que eles fizeram, então? Em momentos precisos, eles começaram a sacrificar, matar os filhotes. E
cada vez que eles matavam um filhote, essa mãe coelha, dentro de uma gaiola no submarino, enlouquecia. Começava a pular para todo lado, queria sair de lá de todo jeito, etc. Então, ele dizia, isso é uma prova cabal de que existe um nexo de ligação totalmente paranormal, não é? Que nós não sabemos o que é, mas o fenômeno é real. Sim. Entre essa mãe e o filhote. Não é? E experiências como essa, eles fizeram muitas, usando animais, usando pessoas e tudo, muito, mas sempre com esse objetivo. Agora, esses paranormais, eu acho que a imensa maioria deles não tinha o menor interesse em canalizar a capacidade deles para um objetivo militar, bélico. Né? E aqui em São Paulo, nos congressos apareceram várias. Olha, esta aqui, você chegou a ver? Não, a Nina eu não cheguei a vê-la pessoalmente, não, mas eu estudei bastante aquele o trabalho dela. A Nina Kulagina foi uma das maiores paranormais da época da União Soviética. É. Vocês conseguem ver aí? Uhum. Sim, olha aí, vê perfeitamente. Ela está levitando ali uma bola de ping-pong. Uma bola. E, Samuel, em 1970, ainda era a Guerra Fria daquela época, saiu um livro que o Luiz tinha na Zipac lá também, que ficou famoso, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, onde se falava da Bárbara Ivanova, Nina Kulagina, aquelas paranormais daquela época, que já trazia um pouco disso que o Luiz estava falando, e ele chegou a conhecer pessoalmente algumas delas quando vieram ao Brasil. Ele era de todo o planeta, elas vinham, ele tinha que ir lá entrevistar, olhar, por isso que é legal esse resgate histórico do Luiz contar essas histórias. Então, essa é a Nina também, a Nina Kulagina. Essa aqui ela está levitando uma caixa de fósforo. Isto eu vi, eu estava presente. Olha, fotógrafo da última hora do Rio de Janeiro. Ela levantou, a gente sentia que ela entrava num estado de grande concentração. Ela tremia assim. Quando ela achava que era o momento certo, a caixa de fósforo estava aqui, assim, parada aqui embaixo. Ela punha as duas mãos e a caixa subia daqui para bater na mão dela, assim, parada. Você imagina o magnetismo, o biomagnetismo que essa mulher tinha. Porque para levantar uma caixa de fósforo é leve, mas não é brincadeira. É uma telecinesia, né? O poder da mente sobre a matéria. Agora, você imagina, Samuel, por exemplo, é claro que aqui é um fenômeno, as pessoas estão olhando, e tem que ter, até aí tudo bem. Mas pega uma sensitiva igual ela, e na Rússia tem várias até hoje, mas teve uma época que tinha mais, com essa capacidade agora irradiando para pessoas doentes. Quer dizer, seria o uso da paranormalidade usando a consciência espiritual. Não só para um fenômeno, mas sim para irradiar melhoria para a humanidade. E muitas dessas sensitivas também faziam isso. Mas o contexto histórico não era agradável naquela época de grande repressão cultural, religiosa, política. E só para dar o contraponto, Samuel, isso que ele está falando que havia na União Soviética de então, o outro polo era os Estados Unidos, com as experiências parapsicológicas também bélicas. Levavam sensitivos para dentro do laboratório para tentar desenvolver capacidades de espionagem psíquica na área da saída do corpo, na área da visão remota, né? A distância, e na parte de visão remota, tem um autor que, quem tiver interesse nesse tema, que é o grande cara, que não é o Charlie Start, não, Russell Targ. Esse é o grande cara, você conhece, até hoje está produzindo material, Russell Targ. E tinha um livro que eu comprei na Zipac, naquela época, década de 80, era o Russell Targ e o Harold Puthoff. Era visão à distância, se eu não me engano, mas até hoje eles estão produzindo material. Então, o objetivo era captar o plano do foguete do outro e tal, por vias psíquicas. Então, os dois lados, o bloco capitalista e o bloco soviético, estavam interessados. É claro que o interesse só material acabou não florescendo espiritualmente, porque não tinha ética, cara. Porque isso seria um perigo mundial, uma coisa dessa. Então, é claro que existem leis maiores que a gente não conhece. E ainda mais na área parapsíquica, alguma coisa deve ter cerceado um pouco para não deixar o ser humano expandir
sem ter a maturidade para lidar com isso. É óbvio que com o tempo a humanidade vai avançar, assim como outros povos no espaço avançaram, a paranormalidade faz parte, mas avançando com consciência, não por motivo bélico, não só como experiência material que não desperta a consciência para nada. Por isso que é importante estar falando disso aqui, e essas fotos aqui, que legal ver isso aqui. Né? Ainda bem que você surrupiou lá da redação essas fotos para a gente poder estar vendo agora. Está catalogado aqui atrás, gente, o número, edição, a página aqui, tudo com carimbo atrás, bonitinho aqui. Vamos lá, mostra mais aí, Luiz. O Luiz está cheio de tesouro aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui, por exemplo, essa aqui é a Rosa Kuleshova. Rosa Kuleshova. Essa eu não conheci, Luiz. Rosa Kuleshova. Essa veio aqui também. Essa aqui era uma moça deficiente visual, como você também, e ela tinha uma capacidade, essa moça aí, de ler. Primeiro ela começou a ver cores, depois ela começou a ler textos. Sempre nas pontas dos dedos. Nas pontas dos dedos. Então ela desenvolveu uma capacidade de visão aqui. Ela fazia assim, toda tapada, tá entendendo? Condições de laboratório sempre, né? Você vê que aqui tem cientista aqui controlando. E ela dizia vermelho, verde, amarelo, aqui tem mistura, aqui é marrom, etc. Ela via as cores. Depois ela começou a ler. Você põe um texto, aqui assim, tipografado, bonitinho, e ela passava as mãos e lia. Sem ser braille. Tem o texto sem comum ser braille, mesmo. não. Texto comum, texto, qualquer texto aí, um texto impresso. Entendeu? Então, isso chamava um fenômeno paranormal de dermoótica. Dermoótica. Dermoótica é raríssimo. É raríssimo. Muito raro. Um trilhão, sei lá quanto. Pouquíssimo. A Rússia tinha 2 ou 3 que faziam isso. Que é diferente de psicometria. Psicometria, embora o sensitivo chegue e segura o objeto, a informação ela vem visualmente aqui. É um tipo de clarividência, não clarividência, é um tipo de percepção do chakra frontal de captar o que está gravado na aura do objeto, ou seja, informação passada impregnada ali. A clarividência tem mais a ver com o momento que você está vendo agora. Retrocognição, o teu passado, pré-cognição, futuro, psicometria, o passado agregado à aura das coisas que você puxa, que um ocultista falaria de registros acásticos, que a parapsicologia chamava esta capacidade de percepção de psicometria. Vem do grego, psique, que é alma, metria, que vem da palavra metron, que é medida. Tomar a medida da alma das coisas e segurar a informação. Psicometria, diferente dessa dermoótica que o Luiz viu. Muito bom. Saindo dos Estados Unidos, da Rússia, indo para os Estados Unidos, eu acho que não tem muita diferença nenhuma. A gente, isso é outro assunto. Naquela época, então, na Guerra Fria, os dois lados buscando a mesma coisa, que era coisa bélica, cara. É horrível. Então, havia um camarada, havia uma quantidade enorme de sensitivos americanos, havia um camarada chamado Ted Serios. Ted Serios. Ele era filipino, não era isso? Grego, de origem grega. Grego, então. Isso. Americano de origem grega. Esse camarada, inclusive, era um alcoólatra consumado. E ele só conseguia produzir esses fenômenos de um pouco chumbado. Tinha que tomar uns bons goles de uísque, aí ele conseguia fazer. Ele tinha a capacidade de criar uma imagem na mente e jogar essa imagem para a película de câmeras Polaroid. E imprimir igual fotografia. Imprimir, tá? Não era com uma nitidez absoluta, mas olha isso aqui, é uma foto que ele fez. Cria uma forma pensamento e com ectoplasma ele imprime aquilo lá, cara, mentalmente. Ele não fazia isso, ele não sabia de nada disso, né? Mas ele conseguia fazer. Ele entrava no estado alterado e fazia, né? Consegue ver? Dá para perceber? É a imagem da rainha Elizabeth, jovem. Não vê? Com o manto e uma coroa dela, tá entendendo? Isso pediram para ele e ele fez. O cientista disse: imprima uma imagem da rainha Elizabeth.
E ele concentrou, ele cria. Quando a imagem, a câmera Polaroid, ele segurava assim, ó, tá bem aqui na frente dele, assim, ó, que assim, eu vi a experiência. Cria a imagem da Rainha Elizabeth. Fechava o olho, ficava assim, já meio bebum. Devia aparecer na mente dele a imagem da Rainha Elizabeth, essa aqui. Aí ele fazia assim, apertava o gatilho da máquina. Aqui. Consegui imprimir. Né? Então, são todas essas. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui. Olha que tem, hein? Esse na frente aqui é o Silvio Vinagre, Esse é o da Vinagre. biopsicoenergética. Ele estava lá. Estava lá Eu também. conheci o Vinagre lá em Bogotá, no congresso. Isto aqui, não sei se essa aqui interessa, mas sabe quem é esse aqui? É o Mitchell, o astronauta que foi para a Lua. O Mitchell, Edgar Mitchell. O Edgar Mitchell veio para São Paulo. Que se interessou depois que voltou da viagem pelos temas de parapsicologia. E de espiritualidade. Sim, Fundou sim. um instituto chamado Instituto Noético, não é? Noes Institute, uma coisa assim. Ele veio a São Paulo. Isso aqui é uma reunião, a gente já vai mostrar para vocês, na casa do Luiz Vilares, aquele empresário dos elevadores Vilares, não é? Cadê você ali, Luiz? Eu estou aqui. Você está aqui de frente. Eu estou aqui. Enfim, aqui está o Mitchell. Bem, eu fumava na época. Acendia um cigarro. Sem pensar, porque eu estava tão fascinado com as coisas que ele estava falando, da viagem à Lua e das experiências paranormais que ele experimentou lá. Por exemplo, ele percebia coisas que estavam acontecendo com a família dele. Ele recebia telepaticamente na Lua, não é? Coisas da mulher. Falou isso várias vezes. Tudo, foi. E eu acendi o cigarro. Aí a moça que estava do meu lado, justamente, começou a fazer assim e disse: "Ai, Luiz, você não pode apagar esse cigarro?" Falou baixinho para mim, né? Eu apaguei na hora, claro. Mas o Mitchell, quando me viu fumando, disse assim: we can smoke here. Oh, that's so nice. Puxou um maço de cigarro, acendeu o cigarrão e ó, Ele estava doido para fumar, estava esperando fumar. Mostra essa foto aí. Olha aqui, o Luiz está sentado aqui, Samuel. Ó, o Luiz esse aqui, o Edgar Mitchell está aqui, ó. Tá? Mostra o Edgar Mitchell e o Luiz aqui sentado. Camisa quadriculada. É a fotografia antiga, não é? Olha lá, o Luiz está sentado ali de perna cruzada, né? Camisa quadriculada. Ó, esse aqui. E a esquerda dele está o Edgar Mitchell ali. Esse aqui? Esse é o Mitchell. Esse é o Mitchell e esse é o Luiz. Esse é o Luiz. Mano, aí. Isso aí é que ano, mais ou menos, Luiz? 1980 é quanto? É década de 80. Não tá atrás, só está seu nome. Não tem data nenhuma. Só está para Luiz Peregrino. Meu Deus. Para Luiz Peregrino. Eu esqueci de anotar a data. Eu até tenho lá em casa, mas foi na década de 80. Você imagina, então, o Luiz participando desse evento com a Planeta, eu adolescente lá no Rio de Janeiro, durante a década de 70 e grande parte da década de 80, comprando a Planeta e lendo ávido ali, adolescente, aquelas matérias ali. Você tem uma ideia como o tempo ensina muita coisa. Aí depois, na década de 80, finalzinho, eu vim para São Paulo e conheci o Luiz aqui, a gente tem essa amizade. Mas durante anos eu acompanhava o Luiz à distância e ficava eu, adolescente, ali babando com essas coisas aqui. E Samuel, ninguém no meu bairro gostava do tema, né? Me via com a revista, o pessoal, pô, isso é coisa estranha. Vai, que estranho, caramba, vai cuidar da sua vida. Né? Luiz, eu estava no trabalho, tinha 20 anos, estava lá lendo um livro, Vida Após a Morte. Meus amigos, na hora do almoço, jogando dominó, baralho, ou falando da vida alheia. Chegava um cara e falava, o que você está lendo, Wagner? Eu virava e mostrava. Eu tinha maior orgulho, porque tinha gente que escondia o livro com medo da opinião do outro. Você está lendo Vida Após a Morte, Wagner? Sim. Você gosta desse assunto? Gosto. Quer saber? Eu não acredito em nada disso. Eu falava assim, não te perguntei nada, eu continuava lendo. Eu não era movido à opinião de terceiro. Por que eu vou ter medo da coisa mais linda de todas,
que a parte espiritual, né? Então, muitas dessas leituras da hora do almoço que os caras viam me sacanear era a revista Planeta. E eu não deixava ninguém sacanear, porque eu era mais sacana do que o pessoal. Eles faziam uma brincadeira, eu fazia outra em cima. Aí os caras sabiam que se fizesse uma, levava a volta. E aí o pessoal não me incomodava mais. Mas de vez em quando chegava um para tentar. Ai, Planeta, o que é isso? Revista de astronomia? Aí eu bolava uma piada na hora, alguma coisa, para detonar o cara, para ninguém ficar me sacaneando com isso, né? Que legal. Essa foto veio junto, mas olha, cada foto na minha vida que eu tenho, que eu guardei, tem uma história. Né? O Lívio Vinardi, professor Lívio Vinardi, um físico argentino e um sensitivo importante também. Né? O Lívio pode até mostrar, se vocês quiserem, aí, ele já faleceu. E só para situar, Samuel, o Luiz, na época, começou a publicar material do Lívio Vinardi, eram os cadernos de biopsicoenergética na década de 80. Exatamente. A Planeta começou a publicar capítulos inteiros do material do Lívio Vinardi durante um ano, mais ou menos, em sequência, que é material de estudo até hoje, como se fosse, cada edição trazia uma apostila dentro do contexto da matéria, chamava Cadernos de Biopsicoenergética, e depois que terminou fez um compilado, uma edição especial. Eu tenho essas revistas até hoje, Luiz. Que legal. Porque isso aí é precioso. Isso aí vai voltar tudo à baila daqui a pouco. Hein? Sim. Não, porque, como eu estava falando, houve aquele ciclo que durou as décadas de 70 e 80, sobretudo, não é? Depois, como tudo, entra numa fase lunar, tudo é assim, né? Uma onda. Até reemergir de novo, que vai acontecer logo, logo, e aí nós vamos ter um novo ciclo de interesse geral, não é? Não é que desaparece, mas fica um pouco aqui embaixo, assim, adormecido, restrito a um grupo menor de pessoas. Mas nessa época, isso era coletivo, todo mundo queria saber essas coisas todas. Lívio foi um grande professor. E o Lívio tinha uma capacidade que eu pude comprovar. Vou contar para vocês. Que ele tinha clarividência e ele tinha desenvolvido clarividência dos reinos elementares. Tá. Né? Seres da natureza, essa coisa aí tão misteriosa. Todo mundo acha que é só magia, bruxaria, sei lá o que é, mas que tem um fundamento. Né? E ele via. E ele costumava... Um dia eu vi ele me olhando assim, a gente estava jantando na casa da professora de yoga aqui na Rua Lagoas, em São Paulo, Dona Hermínia, e ele pegou um papel e fez 2 desenhos. Um maior assim, o outro menor, e disse, olha, você tem 2 elementais de ar acoplados, um aqui na tua cabeça, e tem o maior está aqui, acoplado no chakra aqui da laringe, que é o chakra da expressão verbal. Aí ele olhou e disse, olha, são muito fortes, provavelmente eles se fixaram aí espontaneamente, porque encontraram um campo propício e desgrudaram. Eles se ajudam, porque eles trazem energia para você, mas eles também se alimentam do que você produz no seu trabalho. Agora, eu vou precisar fazer uma coisa para você. Como é muito ar, eu sou gêmeos, ascendente gêmeos, é muito ar no teu contexto, e você está com um pouquinho de deficiência de terra. Então, isso pode dar problemas de saúde, ele não está bem equilibrado. Então, nós vamos descer, fazer uns exercícios no meio do mato aí, né? E eu vou ver se eu consigo fixar um elemental de terra aqui, na parte baixa sul, para te ajudar na captação de energias da terra, né? Elemento terra. Que aí você vai ficar mais equilibrado. E realmente ele fez. Bom, ele fez o trabalho dele, eu não tinha evidência nenhuma, e ele disse, até fez um desenho do elemental de terra, parecia um gnomozinho todo escuro, assim, um carvão, né? E me deu o desenho. E isso foi num fim de semana.
Na segunda-feira, eu fui para o Planeta, uma redação. E a dona Elce, de quem eu já falei para vocês, no programa falar muito, que era minha secretária, ela tinha evidência também. Evidência de espírito, não é? Mas nem sabia que ela poderia ter um outro tipo. Eu vi ela me olhando da mesa dela, assim, ela olhava assim, quando eu me levantava, ela olhava. Aí uma hora ela não se conteve, ela veio e disse, olha, Luiz, é o seguinte, você não tinha isso. Você está com uma coisa estranha, escura, parece um carvão desse tamanho assim, grudando ali na sua perna direita, uma nuvem escura, e onde você vai, parece uma pedra preta, ele vai junto para lá e para cá, entende? Isso não é bom, ela ficou preocupadíssima, né? Aí eu deixei ela falar bastante, aí eu tinha levado o desenho do Lívio, e aí eu puxei o papel da minha pasta e falei, por acaso é isso aqui? E ela fez assim, ai meu Deus, você sabe, é isso aí, é isso aqui, ó, é isso aqui. Tá grudado aí na sua perna para onde você vai, isso aí. Luiz, vou te levar para o centro, vou te levar para a federação. Eu falei, não precisa, dona Elza. Aí eu expliquei para ela. Muito bom. Então você vê que coisa interessante, né? A Elza não tinha noção de nada disso, mas ela tinha a capacidade, a paranormalidade de evidência. Eu tive uma aluna que viajava muito na época, isso já na virada de 80 para 90, eu já estava em São Paulo, e ela fazia os cursos comigo, era esposa de um ocultista, hoje ela mora do lado de lá. E ela ia muito para a Argentina para estudar e praticar com o Lívio. Uma das práticas que ela narrava, eles iam para a praia, ele cavava um buraco, a pessoa entrava e ficava só com a cabeça para fora, para poder dar uma aterrada quando ela era muito ar. Xamânica, essa é uma prática xamânica, eu já fiz essa prática. Ele fazia isso com o pessoal. Aí um dia esqueceram uma pessoa lá. Sério? Esqueceram, foi embora. Eu falei, cadê ela? Voltaram, ela estava lá, a maré subindo, fomos no fogo. Ela me contou isso. Uma das experiências que eu fiz xamânicas foi essa. A gente tinha que passar a noite, né? Tinha uma volta em volta de uma fogueira, eu ficava deitado, que era uma morte, renascimento de aterramento xamânico. E é bem isso. E também já fiz também na areia. E também eram aqueles kivas dos índios. As kivas. O cara entrar e ficar só com a cabeça. Eu visitei fora. Lá nos Estados Unidos várias kivas e cada uma tem um consagrado a um elemento. Tem um consagrado ao trovão, outro consagrado à chuva, outro consagrado ao sol. Enterrado, só tem uma abertura, é como se fosse esse estúdio aqui, só que no chão, aí você tem uma abertura, você desce e fica no processo de introspecção. É como se fosse uma caverna, mas entrando pelo teto, e aí você entra ali com aquela energia, fica lá alguns dias, e tem várias práticas que são realizadas e ensinadas lá pelos Elders, lá nos Estados Unidos. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.